Bom dia, glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, caminhando eu vou, Deus é bom para mim. Bom dia, vamos iniciar mais um devocional hoje, sejam bem-vindos e nesse feriado aonde nos lembramos e proclamamos a Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo, o dia que ele chega ao ápice da sua obediência ao Pai, obediência ao propósito, e por isso estamos aqui, podendo abrir uma Bíblia, ler um Evangelho, de podermos chamar a Deus de Pai. Tudo é graças a Ele, tudo é graças a esse dia, porque sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele agora tudo é possível ao que crê. Então, provavelmente, já nessa hora, Ele já começava a cumprir, já estava a caminho do Gólgota, já estava a caminho, já estava sofrendo humilhações, já estava carregando uma cruz. É sobre isso. Já estava carregando uma cruz. A cruz já estava sobre ele. A cruz já estava sobre ele. Ai, gente. Oh, Senhor, obrigada. Hoje eu acordei dizendo isso, me lembrando do dia de hoje. E a primeira coisa foi obrigada. Obrigada porque o Senhor não desistiu do seu propósito. O Senhor não deixou o medo pará-lo. O Senhor não deixou a dor parar. Nada o parou, nada. O amor ao Pai foi tanto que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, né? Ai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos então orar? Pai, queremos mais um dia no nosso devocional, lermos a Tua Palavra, aprendermos com ela e ser movidos por ela. Essa é a intenção. Não é que sejamos apenas conhecedores da Tua Palavra, mas que sejamos praticantes da mesma. Que nós venhamos a praticar aquilo que entendemos que é a nossa vocação. Que venhamos a andar na verdade como Cristo andou. Pai, o meu pedido ao Senhor é que não somente hoje, mas que nunca saia da nossa memória a consciência de quem o Senhor é,
do que o Senhor Jesus Cristo fez, porque é graças a Ele que o véu foi rasgado, o caminho se tornou livre, possível, que eu fui reconciliada, que eu fui justificada, eu fui perdoada, Pai. Obrigada, porque Ele levou sobre si os meus pecados, Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigada. Obrigada por tamanho amor, obrigada por tamanha graça, que mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo quem somos, Pai, o Senhor não desistiu de nós, não desiste de nós. Obrigada, 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 Jesus. E que não só hoje, mas que todos os dias nós estejamos mais sensíveis à Tua voz, para que a partir de hoje, Pai, nós manifestemos que todo o Teu sacrifício não seja em vão, Jesus. Que o Teu sacrifício não seja em vão. Que nós venhamos hoje a lembrar que não a mesma cruz, mas há uma cruz que nós também temos que carregar. Nos ajude para que nós também sejamos fiéis até o fim. Que nós não venhamos a olhar para a esquerda nem para a direita, mas que o Senhor seja o nosso único Deus, o nosso único amado por todos os dias da nossa vida. Que não haja outro em nosso coração além de Ti. Que o Teu lugar seja ocupado somente pelo Senhor. Que a graça, que literalmente o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas todos os dias. Todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Então vamos, bom dia, gente. Todo mundo que foi chegando depois, bom dia. Vamos então continuar. Vamos terminar Lucas 12 e vamos para Lucas 13. Tá? Glória a Deus. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura eternamente. Senhor, obrigada. 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 Glórias a Deus. Ele é bom. Pera. Glória, glória a Deus. Então vamos. Jesus não trata. Primeiro vamos para 12. Aí quando for começar o 13, alguém escreve para mim, por favor. Lucas 13, tá? Lucas 13. E aí nós damos continuidade. Mas vamos terminar Lucas 12, a partir do versículo 49. Diz assim:
Jesus não traz paz, mas divisão. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário. Vim trazer divisão. Se agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justos. Quando alguém de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Glórias a Deus. Encerrando o capítulo 12, nós vamos nos lembrar que durante o seu ministério, ele vem quebrando paradigmas, né? Ele vem quebrando alguns ideais, vamos pensar assim, de algumas pessoas, sobretudo, nós vamos ver ele cumprindo o propósito do Pai. E nós precisamos entrar nesse lugar para também compreender que isso vai acontecer conosco. Nós vamos, talvez, ir por caminhos que poucos entenderão. Por isso haverá divisão. Eu não lembro, minha mãe hoje, né, pelo menos até aqui, agora, oi Elizabeth, bom dia, não entrou, mas ela poderia testemunhar, e eu já falei isso com vocês. No início da minha caminhada, a minha mãe, ela tinha, e ela me confessou isso depois, ela chegou a ter raiva da igreja. Ela chegou durante um tempo a ter raiva da igreja, porque ela falou que a igreja havia me tirado dela. Eu não morava com a minha mãe, eu cresci com os meus avós, e aí eu vim para Brasília, durante um tempo morei com amigos, e aí surgiu a oportunidade, pela primeira vez, de eu morar com a minha mãe. Eu já tinha aí uns 20 anos, não, com 20, eu acho que eu ainda estava, com 20 anos, eu acho que ainda estava na Asa Sul. 20 por 21 anos, e aí ela... É a primeira vez que eu estava morando com ela, e estava convertida, e eu vivi intensamente a igreja, eu vivi intensamente para a igreja, essa relação dos santos. Então eu passava muito tempo na igreja, muito tempo. E, por exemplo, teve momentos na minha vida que eu fazia propósitos, eu tive propósitos de 40 dias ficando na igreja. Eu era solteira na época e tal, tinha como, na igreja onde
eu estava, tinha um quarto e tinha uns jovens que moravam na igreja, assim, um quartinho reservado. Na época tinham 2 jovens, um menino e uma menina, que moravam na igreja, e eu saí de casa para ir morar na igreja durante esses 40 dias, para abandonar o conforto, essas coisas. Na época eu entendi que era o que o Senhor tinha para mim. Amém, fui. E ela tinha raiva disso, porque havia me tirado dela. Então, é para vocês perceberem que essa divisão aconteceria. Porque nem todo mundo, e quando eu digo aqui, às vezes é uma amiga, tá? Nem todo mundo vai compreender de fato aquilo que você está vivendo. Aquilo que você está... nem todo mundo vai ter a mesma visão que você tem. Então, com certeza, se você estiver vivendo o evangelho de verdade e totalmente entregue a ele, você vai ouvir coisas do tipo: ai, você não acha que tá demais? Você não tá indo demais? Você não tá sendo muito religiosa? E aí começa coisas do tipo. E nós precisamos compreender que não é bem assim. Não é bem assim. Isso tem que acontecer. Tem que haver divisão. Tem que haver. Cristo é um anúncio de Jesus. Então, vai haver divisão. Tá? Ainda que momentaneamente. Ainda que momentaneamente. Aí hoje a minha mãe fala: nossa, Carol, esses tempos atrás ela veio me falar: minha filha, me perdoe, porque hoje o que eu vivi sendo para você, hoje eu vivo com a sua avó. Ela fala a mesma coisa que eu falava antes, só que agora eu te entendo. E aí começa a dizer, sabe? E é engraçado de se ver, porque hoje ela prova e sabe disso. E é bom olhar e ver isso. Vamos continuar. Então agora Lucas 13. Arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Então aqui traz sobre nós, e é o que nós precisamos, principalmente nesse dia de hoje. Nesse dia de hoje, entender a nossa responsabilidade. Cristo estava indo para a cruz. E hoje, a nossa responsabilidade como cristãos é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Ele não mais vai repetir a crucificação. O seu sacrifício foi perfeito. Só que ele repete a mesa. Ele repete a mesa. Por que ele repete a mesa? Porque é no partir do pão que olhos são abertos, que o entendimento é revelado e reconhecem ser ele o cumprimento de
toda a Escritura. Ser Ele o cumprimento de tudo aquilo que Ele falou. Só que Ele não vai descer na terra de novo para evangelizar, para ensinar, para curar. Ele retornará à terra pela sua segunda vez, mas como um juiz. Ele voltará, só que dessa vez não mais em forma humana, não mais sem a sua glória, sem a sua majestade. Pelo contrário, ele voltará e todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. E ele voltará com uma coroa em seu peito, uma faixa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com toda a sua majestade, mas para julgar, não mais como advogado, não mais como intercessor, não mais, mas voltará como um juiz. E há um povo que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, que nesse dia, aonde estamos nos lembrando e comemorando a crucificação de Jesus, a paixão de Cristo, que nós venhamos a nos lembrar da nossa responsabilidade. Porque agora, eles precisam ver Cristo em nós. Essa é a nossa responsabilidade. Eles não verão mais Jesus andando na terra, senão através de nós. Agora, está sobre nós a responsabilidade de ir ao que está com fome e alimentá-lo, de ir aos que estão enfermos e curá-los, de manifestar o reino de Deus. Verão Jesus em nós. Eles precisam ler essa Bíblia, mas em nós, nas nossas ações, na nossa vida diária, que nós não venhamos a nos esquecer da nossa responsabilidade. Amém? Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nestes dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. É essa divisão que ele vai trazer. É essa divisão. Muitos enxergarão, problema, enxergarão dificuldade, interpretarão as escrituras errados e por isso, porque você anuncia uma verdade, porque você vive uma verdade, te odiarão. E bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa deste evangelho.
Bem-aventurado aqueles que forem caluniados por causa deste evangelho. O Pai trabalha. O Pai trabalha. O Pai está atento às nossas necessidades. E Ele supriu todas elas em Jesus. Todas as nossas necessidades foram supridas em Jesus. Por isso que em Efésios está escrito que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Quando você compreender isso, você vai perceber que não há motivo para a sua ansiedade, não há motivo para o seu medo, não há motivo para viver como quem ainda precisa ser salva. Não. Precisamos viver como quem já sabe que foi salvo. E por isso, agora se posiciona para ser a salvação daqueles que ainda não conhecem. É esse o nosso papel. É essa a nossa responsabilidade. Que não venhamos a negligenciar isso. Que não venhamos a negar isso. Porque nós precisamos nos posicionar como filhas de Deus. Nós precisamos nos posicionar. O mundo precisa ver Jesus através de nós. Hoje, muita gente vai postar foto, vai repostar uma foto de um homem com uma coroa de espinhos na cabeça, com as suas mãos crucificadas, com o espinho em suas mãos. Um homem cujos pés estavam também presos naquela madeira, numa cruz. Só que hoje, e não só hoje, mas no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, aonde talvez muitos já não se lembrarão da sua morte, da sua ressurreição, porque o mais importante não foi a morte, mas a ressurreição. Porque morrer em uma cruz, 2 ladrões ao seu lado também morreram. Só que algo que ele fez, nenhum outro havia feito. Ele descer ao inferno, ele leva cativo o cativeiro e ressuscita ao 3º dia. Dá suas últimas instruções e depois de 40 dias, ele ascende de volta aos céus. E hoje, no sábado, amanhã no domingo, na segunda, na terça e na quarta, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo vai ler. Nós precisamos anunciar o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos ser o Cristo que eles vão conhecer. Não se esqueçam daquilo que é importante. Amém? As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Versículo 18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É com um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento
que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Te lembrar do que hoje é importante. É esse posicionar. Gente, aqui nós estamos vendo pessoas que tinham boas intenções. Elas queriam entrar. Elas queriam, naquele momento, elas queriam entrar, sentar na mesa. Elas queriam entrar na casa. Elas desejavam naquela hora, mas já era tarde. Que nós não venhamos a nos esquecer não só do que ele fez, mas não podemos nos esquecer o que agora é o nosso papel fazer. O mundo hoje, o Brasil hoje, se lembra da sua entrega, da sua morte e da sua morte de cruz. Mas que nós venhamos a nos lembrar que o mais importante não é só saber o que ele fez. Lembrar hoje, assistir um filme, A Paixão de Cristo, e chorar e nos lembrar do que ele fez. Mas nós não podemos fazer com que a sua morte seja em vão. Que nós não venhamos a viver como se ele não tivesse morrido por nós. Cuidado. Cuidado para você não estar vivendo para você não estar vivendo pelas suas paixões. Cuidado por você não estar vivendo para que você não viva segundo os seus medos, segundo as suas paixões, segundo a coisas que são lícitas. Há uma outra passagem que diz que nos dias de Noé, o povo estava comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, plantando vinhas, colhendo vinhas. Gente, o que de errado eles estavam fazendo? O que de ilícito? O que de ilícito? O que de pecado nós encontramos aqui? Eles estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam casando, eles estavam se dando em casamento, eles estavam plantando vinhas, eles estavam colhendo vinhas. O que de errado tem nisso?
O que de pecado tem nisso? Nada. Mas ao ouvirem o chamado, para o arrependimento, eles negaram. Por isso que quando Jesus ele vai escrever cartas às 7 igrejas, que é aquilo que está escrito em Apocalipse, né? No final, para todas as igrejas, ele fala a mesma coisa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por favor, não viva como se Cristo não tivesse morrido. Não viva como se Cristo não tivesse ressuscitado ao 3º dia. Não viva como se ele não fosse voltar. E como um juiz, trazer sobre nós uma sentença de vida ou morte. Vida ou morte, qual é que você vai aceitar? Lembra do hino da harpa? Esse dia chegará. Então, não basta apenas lembrar, publicar uma foto de um homem pregado numa cruz. Se as suas ações não condizem em replicar esse estilo de vida, eu vou lembrar vocês, Cristo não vai voltar para uma cruz. Mas ele deixou para nós a missão. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que nós não venhamos a viver como se tudo isso fosse uma mentira. Muito mais importante do que não comer carne, do que comer peixe, muito mais importante do que ir a uma missa, ir a um culto, é você ser igreja. Muito mais importante do que se lembrar dele hoje, é você morrer por ele todos os dias. E você gastar a sua vida em prol de outras pessoas. Não viva só para você. Não viva para armazenar tesouros só nessa terra. Não viva para criar grandes celeiros e viver para amontoar só nessa terra. Lembre-se de guardar tesouros no céu. Lembre-se de guardar tesouros no céu. Eu vou repetir. Não viva como se Cristo não tivesse morrido. Não viva como se Cristo não tivesse ressuscitado. Bora continuar. O lamento profético sobre Jerusalém, a partir do versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais,
até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Que é o domingo de Ramos, né? Ele tinha certeza do seu destino, do seu propósito, e ele cumpriu. Agora está na hora de nós cumprirmos o nosso. Agora está na hora de nós que celebramos hoje, porque hoje podemos celebrar. Hoje nós conhecemos o fim da história. E a morte não foi o seu fim. Não foi uma derrota. Ele venceu na cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele pagou o preço por nós. Mas não viva desperdiçando o que ele fez. Não negue a Jesus. E você não assume ele postando uma foto. Você não assume ele colocando no seu perfil, filha de Deus, cristã. Não. Você nega ele quando diariamente você escolhe alimentar a sua carne. Você escolhe viver para você. Você escolhe alimentar mágoa, alimentar o rancor. Você nega Jesus quando você nega o perdão para alguém. Você nega Jesus. Lembre-se, aquele que não perdoar o seu irmão não será digno do perdão. Hoje, que você se lembra e comemoramos a paixão de Cristo. Perdoe. Perdoe. Libera o perdão. Tira a mágoa do seu coração. Hoje. Hoje. Negue-se a si mesmo. Hoje. Tome a sua cruz. Siga Jesus. Mas faça isso também amanhã. Faça isso também domingo. Faça isso também na segunda. Faça isso também na terça, na quarta, na quinta, na outra sexta, no outro sábado. Viva todos os dias para Ele. Porque se não for assim, você está vivendo errado. Se não for por Ele, se não for para Ele, tudo aquilo que você está fazendo, você está vivendo errado. Aquele que não perder a sua vida, o que vai acontecer? Não achá-la, mas aquele que perder a sua vida, achá-la. Ele cumpriu. Agora está na hora de nós cumprirmos o nosso. Não se esqueçam disso hoje. Não se esqueçam disso amanhã. Não se esqueçam disso depois. Amém? Amém? Glória a Deus. Que venhamos a sentar à mesa, que venhamos a celebrar, porque de fato vencemos com Ele na cruz. E por isso podemos celebrar. Por quê? Porque vencemos com Ele na cruz. Vencemos. Não se esqueça disso. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Não se esqueça disso. Ele sofreu as suas dores. Não negue a Ele as suas. Amém? Obrigada por hoje. E viva como quem sabe que Ele cumpriu o seu propósito. Agora, cumpre o seu. Agora a bola tá conosco. Tá com a gente. Tá bom? Beijo.
Deus abençoe vocês. Um excelente feriado. E amanhã estaremos juntas aqui de novo, às 8 horas da manhã, para mais um devocional. Amém? Beijo. Deus abençoe vocês.